Provérbios capítulo 12, verso 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Versículo 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. O Senhor Deus abençoa os bons. Quem são os bons? Nós temos espírito, alma e corpo. Deus, ele abençoa espiritualmente aquele que lê a Bíblia, fala com ele diariamente e que obedece os mandamentos dele. Se você quer ser abençoado espiritualmente, quer fazer parte dos que são os bons espiritualmente, é necessário orar diariamente. Muitas pessoas veem a oração como uma obrigação. Elas não conseguiram entender o que é oração. Você certamente tem muito prazer de conversar por horas e horas com seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, com seu namorado, com a sua noiva, com seu noivo, com seu amigo, com sua amiga. O que pode ser melhor do que ter o próprio Deus como nosso amigo e você poder contar com o apoio e a ajuda dele naquilo que você não sabe como resolver, ou até você sabe, mas se você fala com ele, você pode dizer: Deus, há alguma forma que eu posso ter mais resultado, que eu posso fazer isso de uma maneira mais eficiente? Deus é o dono da sabedoria. Quanto mais você fala com seus amigos, mais você ganha amizade e intimidade com a pessoa. E assim também é com Deus. Portanto, veja a oração como um momento em que você está a sós com o Criador, em que você fala com Ele e depois que você termina de falar, você deve ficar um tempo em silêncio, porque Ele fala conosco. Ele fala de uma maneira branda, de uma maneira suave, lá no nosso coração, como uma voz suave dizendo: faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Por que você não faz desta forma? Experimente guardar todos os dias um tempo de oração. O melhor momento de fazer isso é logo pela manhã. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 17, que quem busca a Deus logo de madrugada o achará. Orando, você pode ter mais amizade com Deus. Não se trata de uma disciplina, de um fardo, mas de algo que vai mudar de fato a sua vida para muito melhor. Além de orar, é necessário ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia é tão importante? Porque é pela leitura da Bíblia que você conhece a vontade de Deus. Ele deixou os seus mandamentos escritos por meio dos seus profetas, que foram homens que já viveram no passado, que tiveram relacionamento com ele, e Deus foi dizendo para eles quais são os mandamentos dele. Muitas pessoas perguntam: por que homossexualismo e lesbianismo é pecado? Porque quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem significa o ser humano. Mas quando nós vamos em Gênesis, nós vemos que Deus criou dois tipos de pessoas: o macho e a fêmea. Ele criou o macho para cumprir o seu papel como macho e criou a fêmea
para cumprir o seu papel como fêmea. Mas as pessoas começaram a dizer que Deus estava errado. E elas começaram a dizer: eu nasci homem, mas eu não quero assumir os deveres de um homem, de um macho. E por essa razão, muitos que foram chamados por Deus no seu nascimento para serem homens, estão trocando o seu papel porque não querem assumir o seu papel de macho. E existem, por outro lado, algumas mulheres que não aceitam o seu papel como mulheres, querendo assumir o lugar dos homens, decidiram que vão assumir o outro papel. Essa é uma forma de dizer: Deus está errado. Mas a Bíblia mostra claramente como foi que Deus, que é o Criador dos céus e da terra, formou todas as coisas. Por isso, ler a palavra mostra que se você beber demais, se você não cuidar da sua saúde, do seu corpo físico, você vai sofrer os prejuízos e os danos. E depois, muitas pessoas, depois de muitos anos fumando, muitos anos assistindo pornografia e poluindo seus pensamentos, eles vão até Deus e dizem: Deus, a culpa é do Senhor, porque agora estou doente, agora o Senhor tem que me curar. Mas aqueles que seguem a Bíblia e já obedecem, cuidando da sua vida espiritual, orando, lendo a Bíblia e jejuando, cuidando da sua vida emocional, quando você ora todos os dias, Deus dá paz e tranquilidade para resolver os problemas. Quando você perdoa as pessoas, você não fica preso às situações do passado, com depressão, com tristeza, com mágoa, com ódio, com raiva. Quando você confia que o Senhor cuida do seu futuro, então você não fica ansioso, como muitas pessoas têm estado adoecidas por causa da ansiedade, que tem sido o mal do século. As pessoas já ficam pensando no próximo passo, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois. Ficam com falta de ar, com problemas na respiração porque estão ofegantes, desesperadas. Quando você cuida também da sua saúde, bebendo água e evitando essas marcas de restaurante que vendem sanduíches, comida rápida, comida pronta, quando você se recusa a seguir o modelo do mundo que quer empurrar para você o desejo deles de ficarem cada vez mais ricos. Por isso criaram esse método. Vamos vender comida rápida, comida que é cara para a realidade do Brasil, e muitas pessoas que recebem pouco se envolvem nesses gastos com essas grandes redes de restaurante, desperdiçando os seus recursos. Então, quem se recusa a isso, prepara as suas refeições velando pela escolha de produtos naturais, frutas, verduras, aquilo que realmente importa para cuidar do seu corpo físico, não vem a contrair doenças como diabetes, a contrair problemas no corpo. Portanto, o Senhor Deus abençoa os bons. Os bons cuidam da sua vida espiritual, cuidam da sua vida de oração para ter as suas emoções equilibradas, cuidam do seu corpo físico. Os bons entendem que nós somos espírito, alma e corpo, e eles cuidam do espírito, da alma e do corpo. Os bons
fogem da infidelidade. Os bons fogem da promiscuidade. A Bíblia disse que Deus preparou uma mulher para o homem. Então os bons, eles vão procurar uma pessoa do sexo oposto, vão se casar e vão cuidar dessa aliança com Deus. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Os que planejam o mal, os que planejam a preguiça, os que planejam a promiscuidade, os que planejam a viver consumindo pornografia, os que planejam todos os dias, acordam e planejam comer pelas ruas um lanche, o que vai pela frente, bebendo refrigerante sem cuidar da sua própria saúde. As pessoas recebem a condenação na sua própria vida das suas escolhas. Depois que as pessoas fazem as suas escolhas, elas querem colocar a culpa em Deus. Por que que Deus fez isso comigo? E vai ser a mesma coisa no juízo final. Deus enviou Jesus para morrer por todos, para dar salvação a todos, mas as pessoas não querem Jesus. Quando chegar o juízo final, elas vão querer apontar o dedo para Deus e dizer: você é mau, porque está nos condenando ao inferno. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no juízo final, o Senhor abrirá o livro das obras. Ele abrirá primeiro o livro da vida. Todos os que estiverem com o nome no livro da vida, que é o livro dos que aceitam Jesus e que seguem obedecendo à palavra de Deus, vão herdar o reino dos céus. Em seguida, ele vai julgar todos os demais com base no livro das obras. O livro das obras é um livro que tem tudo o que cada um de nós fez ao longo da vida. E nesse livro das obras, o Senhor vai dizer: foi você mesmo, foi você mesma que escolheu praticar o mal. E certamente ele vai mostrar os dias em que ele colocou alguém para falar a respeito de Jesus e que a pessoa disse: eu não quero, está bom do jeito que eu estou vivendo. Então, naquele dia, o Senhor mostrará que a pessoa está indo para o inferno porque ela mesma tomou as decisões de eu não quero morar no céu. Na verdade, quando o Senhor faz o julgamento, ele vai fazer o julgamento apenas para mostrar claramente que a pessoa nunca quis morar no céu. Então não há razão para, no juízo final, querer entrar num lugar que ela nunca quis. Seria desrespeito do Senhor fazer que a pessoa entrasse no céu, sendo que a pessoa a vida inteira disse: eu não quero o céu. Se você está ouvindo essa mensagem e ficou refletindo nela e pensou: eu não quero ir para o inferno, eu não quero viver em depressão e ansiedade, eu não quero ficar velha e depois ter problema de diabetes. Eu tenho comido muito nessas redes de restaurante, tenho comido muito lanche, tenho estragado o meu corpo físico, não tenho cuidado da minha saúde. Eu não tenho sido bom comigo mesmo. Então você pode aceitar a Jesus e você pode começar a meditar na palavra e ter uma vida que a partir de agora é para melhor. Se você quer fazer isso, faça essa oração comigo. Nós vamos fazer uma oração em que você vai receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
você vai pedir para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, e você vai pedir para ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai estar na sua vida e vai te mostrar como seguir uma vida abençoada aqui na terra até você chegar no céu. Faça a seguinte oração comigo, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você acabou de aceitar a Jesus. Você disse que Ele é o teu Senhor. Então agora você não é mais o dono, você não é mais a dona da sua vida. Você precisa ler a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus e praticá-la. Praticando, você mostra que realmente está seguindo a Deus. Você também aceitou Ele como seu Salvador. Então, você é um pecador, é uma pecadora, como eu também sou um pecador. E algumas vezes nós erramos. Mas toda vez que você errar, você pode dizer: me perdoa, Jesus. E o sangue que Jesus derramou na cruz lava você do pecado. Isso não é um cheque em branco. O sangue de Jesus não é um cheque em branco para você pecar propositalmente e depois dizer: é só ir lá e pedir perdão de volta. A Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Isso está em Provérbios, lá no capítulo 28. Vamos até ler esse versículo. 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Outro dia conheci um jovem que disse: eu não canso de pecar, e Jesus não cansa de me perdoar. E o pecado dele era manter relacionamento íntimo com pessoas diferentes, pecado de promiscuidade e fornicação. E ele disse: é muito bom pecar, e é muito bom receber o perdão do sangue de Jesus. Então, esse texto de Provérbios 28, 13 revela claramente: Deus tem misericórdia, Ele limpa e recebe com o coração aquele que confessa os seus pecados e os abandona. Portanto, o sangue de Jesus não é um cheque em branco para que a pessoa viva pecando. Você deve agora procurar uma comunidade de fé ou uma igreja para que você possa participar dos cultos, conhecer mais a respeito de Jesus e, depois de batizado, você vai mostrar que você quer viver uma nova vida. O batismo simboliza que você está sendo lavado dos seus pecados e que agora você nasce para Deus. Você deve participar da ceia depois. A ceia é uma comunhão em que as pessoas partem um pão que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você, e participam de um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus. Versículo 3. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Se você faz o que é mal, engana, trapaceia, mente, é infiel, adultera, você não tem segurança na sua vida. A qualquer hora você pode ser descoberto, pode passar humilhação e vergonha, pode perder o trabalho, pode perder um contrato. Quem pratica a maldade não tem segurança. Agora, quem é honesto não será abalado. Faz sempre o que é certo, não tem medo de nada. Versículo 4. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Versículo 4
fala para os homens: prestem atenção quando forem escolher uma esposa. Como eu escolho uma esposa? A Bíblia tem recomendações em Provérbios no capítulo 31. Lá em Provérbios, no capítulo 31, está escrito que a mulher virtuosa é a que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito por Deus. Se a mulher respeita extremamente a Deus, ela sabe do valor do casamento. Ela sabe do valor da honestidade, da fidelidade. Ela sabe do valor do trabalho, de fugir da preguiça. Ela sabe avaliar uma propriedade e comprar uma propriedade. Se a mulher ela tem extremo respeito por Deus, ela busca conhecimento e sabedoria. Ela busca agradar o marido, ela busca desviar os olhos do homem imoral e indecente. Tudo isso está escrito em Provérbios 31. Ela procura colocar agasalho para os filhos e educá-los para que eles sirvam a Deus. Ela também produz cintos para apresentar aos mercadores. Em outras palavras, ela é uma mulher que se preocupa em empreender e não em ficar apenas na dependência do marido. Tem muitas pessoas que trouxeram a ideia de que a Bíblia fala que o marido é o provedor e a esposa deve ficar apenas em casa cuidando do lar. Mas, se você abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo 31, lá está escrito que a mulher que é virtuosa, que é a mulher de virtudes no critério de Deus, é aquela que cuida do marido, cuida da família e ela encontra tempo para ser generosa, ajudando outras pessoas que precisam e ainda encontra tempo para aprender como negociar uma propriedade, como vender, como administrar um negócio próprio que ela consegue fazer em horas dedicadas para ajudar a família. Mas esse texto fala: a boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. A mulher que não tem virtudes, ela acaba como um câncer nos ossos dele. Esse texto fala da boa esposa. E aí, você que é mulher vai dizer: e o bom esposo, aonde que está? A Bíblia também fala do bom marido. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, em 1 Pedro, no capítulo 3, e em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 20 a seguir, fala que o marido é aquele que é homem de uma só mulher, que desvia o olhar da mulher imoral, que busca ter sabedoria, que da mesma forma como Cristo deu a vida pela igreja, ele dá a vida pela família. É aquele que é hospitaleiro, que está sempre pronto para trazer uma palavra de ensino e de conselho para a sua família e para aqueles que precisam. É aquele que tem os seus filhos em sujeição e obediência. Por quê? Ele tem capacidade de instruir e ensinar os filhos, sendo exemplo a ponto dos filhos o respeitarem, porque sabem que ele está fazendo a coisa certa. Então, leiam esses textos. Os homens leem Provérbios 31, as mulheres leem 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3 e Efésios, capítulo 5. Versículo 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. O honesto trata todos com verdade, mas quem é mau vive enganando os outros. Esse versículo está aqui para nos orientar o seguinte: se você conhece alguém que já enganou uma outra pessoa, vive fazendo maldade por os outros, ela vai enganar você também. Tem aquela pessoa que é má, e essas pessoas que são do mal,
elas são muito simpáticas muitas vezes. Elas abraçam você, elas têm um jeito envolvente de falar. Não é à toa que Satanás conseguiu enganar Eva para que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é à toa que muitos jovens caem em drogas, que muitos jovens caem na, na prostituição, que muitos casados se envolvem com a pessoa imoral. Toda a estratégia do diabo é envolvente. Mas você deve prestar atenção no que a pessoa produz. Os maus vivem enganando os outros. Você não pode andar perto de uma pessoa que já traiu o seu marido, a sua esposa, e que não se arrependeu e teve uma genuína transformação e conversão de vida. Se você anda com essas pessoas próximas a você, você está abrindo espaço para que o mal entre na sua casa. Versículo 6: As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Preste atenção com as pessoas que você anda. Veja se o que elas falam leva para o mal ou se as palavras salvam as pessoas. Ande com pessoas que têm palavras de salvação. Fuja dos que vivem só reclamando da vida. Palavras dos maus. Quais são as palavras dos maus? Murmuração, reclamação, negatividade. Nada nunca está bom. Nunca existe contentamento. Estou aqui nesse trabalho, mas sabe como é que é, né? A gente precisa comer, então precisa trabalhar. Se você já falou isso, você está sendo uma pessoa má. Você precisa dizer para Deus: Senhor, me mostra um caminho para que eu possa aprender algo novo, que seja conforme a minha habilidade, que eu possa ter alegria no meu trabalho, que eu possa servir as pessoas com alegria. Você não tem que ficar o resto da sua vida condenado ou condenada a um trabalho que você não gosta. Deus não chamou os seus filhos para isso. Versículo 7. Mas a falta de sabedoria faz as pessoas darem essa resposta, dizendo: é que eu tenho que comer. Peça ao Senhor em oração: Deus, me abre o entendimento para que eu veja uma oportunidade e que eu possa servir as pessoas com alegria. Versículo 7: Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Isso é o que acontece com muitos que se envolvem com o crime. Vivem fazendo mal e morrem antes do tempo. Morrem antes do tempo, não há tempo de terem até mesmo um casamento e uma família. Mas a família do homem correto permanecerá. 8. O homem que é correto vai ter a sua família permanecendo em Deus. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, está escrito assim: Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você permanece na palavra de Deus, tudo o que você pede para o bem da sua família, Deus honra e abençoa. E quando você está com a bênção de Deus, você vai permanecer. Versículo 8. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. Sim, quem tem entendimento em como tratar as pessoas, tem entendimento em como fazer as coisas, o que precisa fazer, faz tudo na direção de Deus, vai ser elogiado. Vai ter bons resultados e vai ser elogiado. Agora, quem só faz o mal será desprezado, porque as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações vão repelir as pessoas. 9.
É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Esse versículo 9 tem afetado muitas pessoas. Muitas pessoas têm necessidade de aprovação. Elas querem que as outras pessoas deem tapinhas nas costas delas e dizem: "Ah, você está bem". Então elas pegam todo o dinheiro delas e compram um tênis, compram um carro, compram uma casa, compram roupas, objetos, às vezes um telefone celular que está além daquilo que podem pagar, para poderem bancar o rico. Mas estão passando fome, estão com dívidas até o pescoço. Outro dia, um homem estava com uma BMW e de repente o oficial de justiça bateu na porta para levar o carro. E aí os vizinhos disseram: "Mas ele tinha BMW, era financiada". Então ele não pagou as prestações e o banco retomou o veículo. Você não precisa agradar o seu vizinho, não precisa agradar o próximo, não precisa querer morar num lugar que hoje você não pode. Você pode sonhar em morar num lugar que é o bairro que você gostaria de estar, mas se prepare para isso, financeiramente, para que você não tenha dificuldades. É melhor ser uma pessoa comum, uma pessoa que não chama a atenção de nenhum vizinho, de ninguém, e trabalhar para viver do que ficar bancando rico e passar fome. Cuide da sua vida. Tantas pessoas estão se esforçando para comprar coisas que não podem para agradar pessoas que não dão a mínima para elas. Você não tem que agradar a ninguém. Você só deve agradar ao Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para você. Cuide da sua própria vida, do seu relacionamento, da sua família, dos seus filhos e cuide do seu relacionamento com Deus. Se você quer morar numa casa melhor, se você quer comprar um carro melhor, se você quer frequentar alguns lugares melhores, que isso seja porque você quer, não porque você quer bancar o rico ou mostrar para alguém: "Ah, eu estou aqui". Tem pessoas que têm dependência emocional. "Ah, tal pessoa lá é bem legal, eu quero ser amigo daquela pessoa, eu quero ser amiga daquela pessoa". Então elas fazem de tudo para poderem andar com aquela pessoa. Não seja idólatra de ninguém. Jesus disse que se você amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, você não é digno dele. Nem mesmo a própria família. Se você amar mais o seu marido do que Deus, ou mais a sua esposa do que Deus, você não é digno dele. Então, primeiro é Deus. A segunda pessoa é o marido ou a esposa, conforme se você é homem ou se você é mulher. E depois vem os filhos vêm depois. Tem mulheres que colocam os filhos antes do marido e perdem o casamento. O seu marido vem primeiro, porque ele é um só com você. Os filhos, eles ficam um tempo com você e depois eles vão embora. Versículo 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Aqui o versículo 10 está dizendo que as pessoas que são boas, elas são tão boas que elas cuidam também bem dos seus pets, dos seus animais. Tem aqueles donos de animais que maltratam os próprios animais que têm em casa, porque são cruéis. 11. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Como você tem gastado o seu tempo? O versículo 11 fala a respeito de gestão no tempo. Veja, o capítulo 12 de Provérbios, ele é um capítulo que fala a respeito de disciplinas. Ele fala sobre várias disciplinas que nós temos que ter na vida. Várias coisas que nós temos que nos policiar em relação ao nosso espírito, em relação à nossa alma, em relação ao nosso corpo. Aqui no versículo 11, ele está falando sobre o nosso tempo. A primeira parte, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, ou seja, como você tem trabalhado no seu negócio. Cultivar a terra é buscar sabedoria, buscar conhecimento no seu negócio. Se você está numa CLT,
Você tem que pensar, como que vai ser o meu futuro? Vai ser só com um salário? Eu vou estar mais velho, eu vou precisar de medicamentos, eu vou precisar de plano de saúde. Eu tenho que aproveitar a juventude para estudar, aprender a investir em um negócio. Eu preciso aprender. Aprenda a costurar, aprenda a fazer bolos, aprenda a consertar veículos, aprenda a várias coisas. Aprenda informática, como formatar computadores, aprenda a escrever um livro. Tem vários cursos na internet que mostram como você pode escrever a sua história. Aprenda alguma coisa que está alinhada com a sua habilidade, aquilo que você tem facilidade, que permite que você tenha a chance de investir no seu negócio, que permita que você tenha mais de uma fonte de renda. Quem cultiva a sua terra é a sua vida. A terra é a sua vida. É o que você faz com a sua vida. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem cultiva a sua vida espiritual tem alimento espiritual com fartura. Tem pessoa que é anêmica espiritualmente. Está na igreja há 20 anos, não ora, não jejua, não lê a Bíblia. E está o tempo todo, ora por mim, ora por mim. Agora estou envolvido com outro problema e com outro problema. Por quê? Não cultiva a sua terra, a sua vida espiritual. Tem pessoas que não cultivam a sua terra. Então, cultive a sua terra porque você terá comida com fartura. Na vida espiritual, na vida emocional. Tem pessoas que não cultivam a sua terra na vida emocional, o seu casamento. O tempo todo, mas é que eu tenho um pavio curto. Falou pra mim, bateu, levou. Eu já estouro. Não está cultivando a sua vida emocional. Domínio próprio, mansidão, humildade, bondade. Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, que fala que aquele que serve a Deus produz frutos do Espírito Santo, que são a mansidão, a bondade, a paciência, o amor, a benignidade, a misericórdia. Quem cultiva a sua terra, tem comida com fartura, tem um casamento abençoado, tem filhos obedientes, consegue lidar com essa situação. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância, rolando telas de Instagram, olhando a vida dos outros, olhando quem que viajou para cá, quem que foi para lá, quem que comprou um carro novo, quem que mudou de casa. O que a vida do outro vai impactar na sua vida? Quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Quando você está gastando seu tempo com coisas sem importância, você está jogando seu tempo fora. Tem pessoas que ficam só o dia inteiro vendo noticiário, só coisas trágicas, coisas ruins. As coisas ruins vão acontecer independente de você querer ou não. Mas, se você está cultivando a sua terra, você está avançando para aquilo que vai trazer o bem para você e para a sua família. Administre melhor o seu tempo. Tenha mais disciplina. Se você não tem uma planilha, uma agenda, coloque uma agenda para que você possa melhorar o seu tempo. 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. O perverso vê uma pessoa ganhando dinheiro com crime, ele vê um mal conseguindo dinheiro com corrupção e com mentira e ele fica pensando, como que eu faço para fazer parte desse grupo? Para eu também conseguir ganhar com essa facilidade que eles ganham. Agora, quem é bom continua firme fazendo bem. Aqueles que estão comprometidos com a verdade, com a justiça, eles se recusam a aceitar qualquer tipo de vantagem que não seja do trabalho e da honestidade. E esse versículo está aqui para que você escolha os seus amigos. Se você conhece alguém que começa com essa conversa, como que eu faço para enganar alguém? Corra dessa pessoa. Ela já mostrou que tem um caráter perverso. Ela quer fazer isso. Não ande com pessoas assim. 13. Os maus são apanhados na armadilha
das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Sempre que você fizer a coisa certa, por mais que você caia numa situação difícil, você vai conseguir sair. Faça a coisa certa, aos poucos Deus vai ajudando você a acertar o caminho. 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Lei da semeadura. Preste atenção no que você fala. E tem pessoas que falam coisas muito ruins sobre si mesmas. Tem pessoas que falam: eu sou muito fraco, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Pare de falar coisas ruins a seu respeito. Comece a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Deus nós faremos proezas. Salmo 60, versículo 12 fala isso. Então, com Deus no barco, com Jesus no meu barco, eu posso avançar. E faça a sua parte, você será recompensado pelas coisas boas que você disser e receberá de volta aquilo que fizer. Fale coisas boas e faça. Faça o que tem que ser feito. 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Aceite conselhos. 16. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Aqui o versículo 16 traz uma recomendação. Se alguém xinga você, ofende você, fala qualquer coisa a seu respeito, ignore essa pessoa. Quando a pessoa vive ofendendo as outras pessoas, ela está doente. Ela precisa de algum tratamento, porque quando você está bem, você não quer fazer o mal a ninguém. Quando você está bem, quando você está alegre, quando você está contente com a vida, você não vai agredir os outros. Então, se alguém ofende você, é porque essa pessoa está mal. Ignore. Mas o tolo, quando ele é ofendido, ele logo fica com a cara emburrada. Logo ele começa a falar para todo mundo: fulano me ofendeu. Versículo 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Que você diga a verdade, porque o 17 fala: quando a verdade é dita, a justiça é feita, que você sempre fale a verdade, porque a mentira produz injustiça, e que as suas palavras sejam como as do versículo 18, palavras que curam e não palavras que ferem os outros, palavras de quem fala demais. 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. 20. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Quando você faz o mal, você sempre fica com uma ponta de que pode ser descoberta a qualquer tempo. Versículo 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam sua própria ignorância. Pessoa sábia, ela fica só em silêncio. E ela só fala quando realmente vai produzir alguma diferença, algum resultado. Por quê? Não é porque você sabe como resolver um problema que você tem que falar. Às vezes, você sabe o que tem que falar para a pessoa, mas você sabe que a pessoa não vai escutar. Então o prudente não vai falar dando conselho à toa. Ele só vai dar o conselho se ele perceber que realmente a pessoa quer mudar de vida. Agora os tolos, eles acham que sabem alguma coisa e vivem dando opinião sobre tudo. 24. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. O preguiçoso se tornará escravo. E preguiçoso, na Bíblia, não é só aquele que não trabalha. Aquele que fica muitos anos trabalhando no mesmo negócio, não evolui, não progride, não prospera, também é preguiçoso. Vai ficar sempre como escravo, trabalhando no mesmo lugar por muitos anos, porque tem preguiça de estudar e aprender coisas novas e investir na sua própria terra, no seu próprio terreno, na sua própria vida.
25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Então, as preocupações, você vai ter preocupações se você não cultiva a sua vida espiritual. Se você cultiva o seu relacionamento com Deus, depressões, ansiedades e preocupações vão estar diante de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos totalmente confiados nele, nós recebemos a alegria do Senhor. E a alegria que vem de Deus é que traz a felicidade da gente. Se eu não cuido do meu relacionamento com Deus, então eu começo a ter preocupações. E as preocupações vão roubar a felicidade da gente. Mas as palavras amáveis nos alegram. Quem tem palavras amáveis para nós? Deus. Ele fala: você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você é amada. Eu dei a minha vida pela sua vida. Vocês são meus amigos. É isso que Jesus disse em João capítulo 15. Vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Porque ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a própria vida pela vida dos seus amigos. Essas palavras nos alegram. 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. 27. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. E o 28. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Viva com honra, fazendo a coisa correta. Esse é o caminho para a vida. A falta de juízo é não cuidar da sua vida espiritual, não cuidar da sua vida emocional, não cuidar do seu corpo físico, da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono, não cuidar da administração do seu tempo, não ter disciplina com relação à educação dos seus filhos, ao cuidado com seu casamento. A falta de juízo é a estrada para a morte. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ter disciplina em tudo que fazemos. Que possamos administrar melhor o tempo, que possamos ser dedicados e trabalhadores, querendo cultivar a nossa terra, querendo cultivar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida física, que venhamos aprender a preparar as refeições colocando mais água, praticando atividade física, cuidando do nosso sono, prestando atenção no nosso cônjuge, também nos nossos filhos, cuidando daquilo que realmente importa, cuidando das nossas palavras, dizendo palavras que confirmam que o Senhor está na nossa frente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor está na minha frente. Com Cristo eu posso todas as coisas. E tirar as palavras negativas. Que o Senhor venha dar cura para a alma. Se existe alguém aqui que está doente em relação a alguma situação que passou, seja no casamento, seja numa relação no trabalho, seja numa relação na faculdade ou na escola, que o Senhor dê sabedoria para que esse teu filho, essa tua filha saiba como responder aos seus opositores, adversários que vêm muitas vezes sem causa, são enviados pelo diabo. Que o Senhor dê sabedoria ao teu povo e que nós possamos administrar bem a nossa vida no espiritual, no emocional e no físico, para que tudo em nós glorifique ao Senhor. Abençoa os casamentos, que essa esposa seja sábia, conforme Provérbios 31, e que esse marido seja um modelo, como diz 1 Timóteo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5. E que o teu povo se instrua e busque conhecimento e prática da palavra, para que os resultados sejam abençoados, para, como o Senhor diz aqui no versículo 2, o Senhor Deus abençoa os bons, que possamos ser esses que fazem parte dos bons, que seguem o teu reino, daqui até a morte, para sempre. Amém.